adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Senhor, povo de Deus, vamos colocar de pé nesta noite. Quantos estão felizes por estar mais um dia na casa do Senhor? Com muita saúde, graças a Deus. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga: seja bem-vindo. Olhe para o que está atrás também, né? Diga: seja bem-vindo, que bom vê-lo aqui nesta noite, cultuar ao Senhor. Diga que o Senhor fale ao teu coração. Amém? Vamos orar nesta noite? Você fecha os seus olhos, erga as tuas mãos, comece a declarar ao Senhor todas as bondades dEle, comece a clamar a Ele, chamar a Ele para este lugar, peça a presença dEle neste lugar, nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais um dia para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós estamos aqui, ó Pai, mais um dia para Te bendizer, para dizer que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amor, Tu és o nosso amado. E nós estamos aqui, ó Pai, para Te louvar, para Te engrandecer. E nós Te pedimos, Senhor, nesta noite, venha se fazer presente aqui. Venha manifestar os Teus sinais e as Tuas maravilhas. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que cada um que chegou aqui e que está assistindo essa live, ó Pai, que vão sair daqui diferentes de como entraram. Em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo vai entrar em cada coração. O Espírito Santo já está entrando em cada lar, está curando cada pessoa, está resolvendo cada problema, Senhor. Eu profetizo cura, libertação, salvação, arrependimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e nós Te bendiremos, nós aplaudiremos ao Teu santo nome. Você pode aplaudir a Ele aí no seu lugar. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, amém? Quão famoso é, Senhor, é Tua palavra, é Teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é Teu poder. Foi Tua cruz que me salvou, me resgatou. No momento ali, me libertou. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, quão formoso é, Senhor, é Tua palavra, é Teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é Teu poder. Foi Tua cruz que me salvou, me resgatou. No momento ali, me libertou. Te dou glória, glória.
como espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória. A igreja pode declarar? Te dou glória. Mais uma vez. Jesus, te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque nós estamos na sua presença nesta noite. Que o Senhor possa, nesta noite, vir de encontro às nossas vidas, vir de encontro aos nossos corações. Nós queremos nos encontrar contigo. Nós queremos, Senhor, receber o teu bálsamo sobre nós. Que o teu amor venha sobre nós, Pai. A partir do momento que nós dermos os passos em tua direção, nós temos fome e sede de ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tenho tanta fome de ti, tenho tanta sede da tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. É, Senhor, não há nada que eu queira mais. Aleluia. Meu desejo hoje é tudo o que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir ao céu.
Senhor. Sou atraído pelo teu olhar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Em nome de Jesus, Senhor, esse é o desejo do nosso coração como igreja. Aqueles que amam buscar a tua presença. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para declarar que nós temos prazer na tua casa. Prazer, Senhor, em estar diante dos teus pés. Prazer em te buscar. Prazer, Senhor, em reconhecer, em te ver, em contemplar a beleza da tua santidade, Senhor. Oh, custe o que custar, eu te buscarei e te acharei, Senhor. Aleluia, aleluia. Declare mais uma vez: eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Oh Senhor Jesus, custe o que custar, Senhor, nosso maior prazer é estar diante de ti. Oh Pai, recebe, Senhor. Recebe o nosso amor, recebe o nosso reconhecimento. Recebe, Senhor, tudo que nós temos como uma oferta agradável a ti, Senhor. Nós queremos entregar tudo, Senhor. Nos desvencilhamos de todos os problemas, de tudo aquilo que tentou roubar a nossa alegria essa semana, e colocamos os nossos olhos em ti, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui para te buscar e temos a plena convicção que nós iremos te ver, Senhor. Nós queremos mudar esse ambiente para que a tua presença possa inundar este lugar e as nossas vidas. Em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aí do seu lugar comece a engrandecer ao nome do Senhor. Comece a declarar palavras de amor a Ele. Oh, tu és santo, ó Pai. Todo louvor, toda honra seja dada a ti. Tudo é para ti, Senhor. Nós estamos aqui por ti, Senhor. Santo, 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 santo. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Mais uma vez declare. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre
que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Mais uma vez declare. Ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nós declaramos que Ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. A igreja declara santo. Comece a invocá-lo, declare santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. O nosso Senhor, Ele é santo. O nosso Senhor, Ele é grandioso. O nosso Senhor, Ele é poderoso. E nós estamos aqui para engrandecê-lo. Então aí do seu lugar comece a levantar um clamor de adoração a Ele. Oh Senhor, nós estamos aqui para te louvar. Nós estamos aqui para declarar que o teu nome é lindo, o teu nome é poderoso, que tu reinas sobre as nossas vidas. Tu és santo, Senhor, santo, santo, santo. E tu se faz presente aqui nesta noite. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Venha manifestar os teus sinais e as tuas maravilhas aqui, ó Pai. Santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Ninguém pode roubar sua glória. Ninguém pode roubar sua glória. Ninguém. Recebe, Senhor. Ninguém pode roubar sua glória, não. Ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém pode roubar sua glória. Ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta
vez como um lindo coral. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você pode aplaudir a esse Deus, aleluia! Boa noite, amados. Pode ficar de pé. Coloca para mim Salmos 23, 6, por favor, Du. Oh, aleluia, Santo Deus. Aleluias. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Antes de fazer essa oração, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos de nós aqui conseguiríamos ficar 15 dias longe da nossa casa? Tem alguém aqui que se habilita a ficar 15 dias longe do seu esposo, do seu filho, abandonar seu cachorrinho? Difícil, né, irmãos? Todos os dias, quando eu tenho plantão, eu falo para Deus assim: eu não vejo a hora, Senhor, de não precisar voltar mais. Não porque eu não ame o meu trabalho, mas eu só consigo vir aqui a cada 15 dias. E eu gostaria de trazer isso para o coração dos irmãos. Se hoje você está aqui, você que está em casa, que por um cansaço, ou talvez você realmente não desejou vir, não quis vir, entenda, há uma oportunidade que o Senhor colocou de nós estarmos aqui nesta noite. Então, que nós que estamos aqui, você que está em casa, que está assistindo num hospital, no seu trabalho, entenda a importância de nós sermos igreja. Né? Eu falo para o Fabrício que as minhas folgas, a minha célula, sabe? Eu coloco toda quarta-feira. E a quarta-feira que eu não consigo colocar, irmãos, nossa, meu coração fica atribulado. Mas eu sei que o Senhor cuida, não é por isso. É porque eu gosto de estar. Eu tenho prazer de estar com meus irmãos, eu tenho prazer de servi-los. E eu estou aqui hoje com o coração assim agradecido a Deus. E eu gostaria de transmitir isso a vocês. Vocês que têm a oportunidade de estar aqui toda quinta-feira, venham com esse coração, com um coração de gratidão pela oportunidade de estar na casa do nosso Pai, de ouvir a palavra de Deus, de serem discipulados pelos seus pastores, pelos seus líderes, oportunidade de estar nas células. Não falte nas células, irmãos. A igreja de Cristo conta com vocês para o reino crescer, conta com cada um de nós. Então eu queria passar isso para os irmãos. Olha que lindo esse versículo é algo que tem movido o meu coração todos os dias. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Um dia isso vai acabar. Um dia você não vai precisar trabalhar mais, irmão. O Senhor vai vir te buscar e você vai adorar lá, juntinho dEle. Quantos creem nisso? Um dia não vai precisar mais você ter que se preocupar com a gasolina para chegar no culto, se vai dar para você trabalhar amanhã, porque você não vai precisar pegar um carro. Você vai estar juntinho do seu Pai, adorando Ele. Aleluias! Então hoje, nessa oração que nós fazemos pela nossa família, porque nós ainda estamos nessa terra, lutando pelos nossos, crendo nos nossos valores, transmitindo ao mundo aquilo que Deus nos deixou. Ei, vamos orar, porque logo, logo não vamos precisar mais. O Senhor vai nos levar, igreja. Isso precisa estar firme no nosso coração, aleluia. Vamos orar em concordância. Eu falo e os irmãos repetem. Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja. Pedimos que a tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, esposa e filhos. Que a tua proteção seja sobre todos e que todo mal seja repreendido
em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante e todo ataque, direto ou indireto. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito, todo tipo de opressão e perseguição caia por terra agora, em nome de Jesus. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor à tua presença. Coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando cada um da nossa família. Que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidade e grandes milagres. Vamos repetir, que possamos viver dias de prosperidade e grandes milagres. Abençoe o nosso trabalho e projetos, que possamos ser uma família de testemunho e que o seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe da nossa casa toda praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira, todo o adultério, infidelidade e traição e prostituição. Guarde, Senhor, o marido, a esposa e os filhos. Que haja santidade em nossa casa, no altar, nos nossos corações, nos ministérios, nos pastores, no corpo de governo. E que a casa do Senhor e que a nossa casa venha se santificar e que possamos te servir em obediência, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor, igreja, aleluias. Oh, santo, santo, santo. Boa noite, pode se sentar. Bom, eu quero dar as boas-vindas para quem está nos visitando hoje pela primeira vez e para quem está nos assistindo hoje pela primeira vez. Que Deus abençoe a vida de cada um e que o Senhor possa abençoar com a tua palavra nossos corações, em nome de Jesus. Bom, eu quero pedir para vocês acessar a nossa página no Facebook, Igreja da Fé Cristã, que vocês possam fazer seu check-in quando vocês chegarem também. Quero pedir para vocês seguirem o nosso Instagram, Igreja da Fé Cristã, que lá tem fotos dos nossos eventos, das nossas fotos postadas, dos cultos. Temos o nosso canal no YouTube, Igreja da Fé Cristã. Quero que vocês curtem, compartilhem, se inscreva, ative o sininho das notificações para vocês estarem por dentro de tudo que postamos, dos cultos, das postagens que nós sempre estamos fazendo lá, atualizando, tá bom? Quero lembrar vocês que temos os nossos cultos todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite e domingo, às 19 horas. Amanhã teremos nosso culto dos jovens, que vai estar acontecendo às 18 horas. Que Deus abençoe a vida de cada um e que vocês possam ser abençoados com a palavra do Senhor nesta noite. Amém.
Boa noite. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém. Eu sou a pastora Isis. Para quem não me conhece, eu sou esposa do Neymar, mãe do Benjamin e da Beatriz. E eu estou aqui hoje para ministrar a palavra de oferta para vocês. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Deixa eu abrir a minha também. Amém? Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Irmãos, é sobre essa palavra que eu queria falar com vocês, sobre a alegria e sobre o amor em ofertar na casa do Senhor. Né? Nós sabemos que ofertar é um ato de amor à obra de Deus. Dizimar é um ato de obediência, certo? Mas ofertar é um ato de amor, é um ato de fé na obra do Senhor. Mas seja seu dízimo ou seja a sua oferta, ambos têm que ser com alegria e por amor à obra do Senhor. Amém? Deus, ele tem que enxergar o nosso coração com um coração alegre. Não adianta eu trazer a minha oferta já contando que vai faltar, ou com tristeza, ou pensando que não vai dar, que é muito. Não, eu tenho que trazer a minha oferta com gratidão, glórias a Deus, porque eu estou podendo ofertar na casa do Senhor, porque eu sou participante da obra do Senhor. E eu preciso contribuir com essa igreja. Amém? Então, eu queria que você refletisse nessa noite. Você tem ofertado de coração? Você tem depositado em Deus a sua confiança quando você oferta na casa do Senhor? E outra coisa, você tem orado para ter a semente? Porque essa é uma chave importante. Porque senão nós ficamos na zona de conforto. Esse mês não sobrou, então eu não vou trazer minha oferta. Mas não é assim. Nós temos que orar para Deus. E por muito tempo, eu não tinha essa prática de orar para Deus me dar a semente. Porque senão nunca vai sobrar. Entendeu? Nunca vai... e não é isso que Deus quer. Sobrou R$100, então vou levar. Não. É o começo do mês. Deus, eu quero dar tanto esse mês na sua obra. Deus, eu quero ofertar. 100 é muito ou 100 é pouco? Entendeu? Depende da pessoa. Tem pessoas que 100 é muito dinheiro para uma família, para uma renda. Mas tem pessoas milionárias que R$100 é muito pouco. Então, cada um sabe, né? Então, é orar para Deus. Deus, coloca uma oferta no meu coração, me dá essa semente, porque eu quero ser uma coluna na sua obra. Eu quero ser participante dessa igreja. Eu quero me sentir participante da obra. Eu quero contribuir de alguma maneira nessa casa, na casa do Senhor, nas despesas. Porque é muito importante. Graças a você, graças a nós, essa igreja está aberta. Graças a nós, muitas vidas aqui foram salvas, foram curadas, foram libertas, graças ao seu dízimo, graças à sua oferta, graças ao amor pela obra. E Deus, ele tem visto esse amor. Então, eu queria que você se atentasse e passasse a refletir nisso todo mês e orar dessa maneira. As nossas orações lá em casa, de um tempo para cá, mudaram. Eu e meu esposo, nós passamos uma fase um pouco difícil,
e nós precisamos da orientação dos nossos pastores, e eles viraram uma chave na nossa vida, nos fizeram enxergar de uma maneira diferente. De lá para cá, as minhas orações, e creio que a do meu esposo também mudaram. E todo mês nós declaramos que esse mês vai ser um mês extraordinário. Esse mês vai ser um mês que Deus vai nos surpreender, Senhor. Nos abre portas, Senhor. Manda clientes grandes na vida do meu marido. Senhor, manda clientes fortes, clientes que vão fazer a diferença no nosso mês. Porque nós queremos prosperar, nós queremos ser coluna na casa do Senhor. Nós queremos contribuir com a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. E Deus tem nos surpreendido. Deus tem aberto as portas, glórias a Deus, sabe? Então, tudo dessa prática de eu estar orando, sabe? De a gente estar buscando essa semente. E eu estava refletindo isso sobre hoje. Você orar sobre, Senhor, me dá a semente. Me dá a semente porque eu quero. E Deus, Ele conhece nosso coração. Ele sabe que eu estou almejando contribuir na obra. Que eu estou almejando ter. Senhor, abençoa, abre portas, Senhor. E Ele tem nos abençoado. E hoje nós estamos colhendo frutos disso. E eu creio que vocês também. E eu creio que toda a nossa igreja vai colher. Em nome de Jesus. Domingo, o pastor falou algo que eu até anotei, achei muito bonito, e eu creio que nós vamos colher isso em nome do Senhor Jesus em breve. Ele disse que vai chegar o tempo, deixa eu achar aqui, em breve nós não precisaremos mais pregar sobre dízimos e ofertas, porque o amor será tão abundante, tão profundo em nosso meio, que nós iremos fazer com o coração disposto e voluntário em nome de Jesus, amém? Você crê? Eu creio em nome de Jesus, que esse tempo vai chegar e nós teremos uma igreja próspera, a qual o pastor não vai precisar pedir, os irmãos vão derramar sobre a igreja, sobre a obra de Deus, e essa obra vai crescer a cada dia mais, em nome de Jesus. E é sobre isso que Deus tem, sabe, ministrado no meu coração. Mas essa semente, né, a gente tem se proposto a ofertar na igreja, e não pensa assim que não tem os levantes. Tem os levantes, né? O inimigo, ele tenta, mas ele não pode nos tocar. Assim como diz em 1 João capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Que não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém? Então, por mais que venham as circunstâncias, não vai faltar. Seja grato à obra de Deus. Plante a sua semente em terra fértil. Plante a sua semente no reino de Deus. Ore a Deus. Ore, Senhor, abençoa a minha vida. Abre portas na minha vida, Senhor. Me dê a semente para que eu venha ser fiel à sua casa cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que a nossa igreja vai colher. Esse ano é o ano da colheita. Eu já estou colhendo. E eu creio que eu vou colher ainda sonhos que eu coloquei no meu projeto de vida. Eu não lembrava que estava no meu projeto de vida. O Neymar que me lembrou hoje. Eu coloquei no meu projeto de vida que eu queria fazer uma viagem esse ano com a minha família. E lembra, pastora, que eu te pedi oração? Ele ganhou. Nós ganhamos. O meu esposo ganhou uma viagem da empresa dele, eram 3 vendedores do Brasil, né? Da regional, e ele ganhou em 3º lugar, e nós ganhamos um voucher de viagem. Glória a Deus. E a bênção veio, e hoje ele me lembrou, falou, amor, você não colocou isso no projeto de vida? Eu falei, é verdade, coloquei. Olha aí, tá vendo? E vai vir muitas bênçãos ainda. Eu creio, em nome de Jesus.
Então, plante a semente na obra de Deus, mas plante com alegria. Traga com alegria, ainda que seja pouco, mas com alegria, com amor, que eu creio que Deus, Ele não vê o valor. Ele vê o seu coração disposto a ofertar, a obedecer. Amém? Você que trouxe seu envelope, você que trouxe seu dízimo, você que não trouxe e quer um envelope, levante a sua mão, que os irmãos vão até você. Você que trouxe a sua oferta, trague aqui na frente. Nós vamos orar, em nome de Jesus. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar com atitudes, adorar com consciência. Adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar trazendo ouro, adorar trazendo Bem? prata, Vamos orar? Se coloque de pé. Amém? Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento aqui, Senhor, cada oferta, Senhor, que for plantada no seu altar, Pai. Cada envelope do dízimo, Senhor, que foi depositado aqui nesta obra, Senhor. Pai, eu peço uma bênção especial sobre cada vida, Senhor, que tem sido fiel. Cada vida que tem ofertado, Senhor, nesta igreja, Senhor, com alegria, com amor, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, retribuir, Senhor, 1000 vezes mais sobre a vida de cada servo, Senhor. Sobre a vida financeira, sobre a saúde, sobre a família, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aquele que não trouxe, Senhor, que o Senhor venha dar a semente, que o Senhor venha abrir portas, Senhor, que o Senhor venha colocar o desejo no coração, Pai, em nome de Jesus, para que ele venha ser fiel, para que ele venha prosperar, para que ele venha ser coluna dentro dessa obra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos, Senhor, nós cremos que esta é a obra, Senhor, que esta igreja, Senhor, vai crescer, Senhor, a cada dia mais, alcançar vida, Senhor, e é através, Senhor, das finanças, é através da oferta, Senhor, que nós possamos, Senhor, crescer e alcançar muitas vidas lá fora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu apresento cada vida, Senhor, em nome de Jesus, que trouxe, Senhor, com amor a sua oferta, que trouxe, Senhor, o seu envelope, que pegou o envelope para semana que vem, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu peço uma bênção especial, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Dá uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Pode se assentar. Fica à vontade na presença do Pai. Quem está feliz, diga amém. E vai ficar mais em nome de Jesus. Todo dia, né? Todo dia nós temos que se alegrar na presença do Senhor. Para quem não me conhece, sou o pastor Neymar, né? Esposo da pastora Isis, que estava aqui pregando sobre a oferta, pai do Benjamin, de 5 anos, da Beatriz, de 4 anos. E hoje eu estou com a responsabilidade de trazer uma mensagem para vocês em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos só um minutinho. Pai, diante da Tua presença nós estamos aqui, no intuito de Te adorar, de aprender da Tua palavra, de levar para a nossa vida, meu Pai, os Teus ensinamentos, os preceitos do Senhor. Peço a Ti que o Senhor vai tocando, meu Pai, em cada um desses corações que estão aqui na igreja, aqueles que estão pela internet, pessoas que precisam, meu Pai, até mesmo através da fé, enviar uma bênção para um ente querido,
seja em qualquer situação que ele esteja vivendo, que a palavra do Senhor venha sobre as nossas vidas, para desatar situações, pois eu creio que o teu Espírito estará sobre nós, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Nós estamos aqui com 3 domingos e 2 sexta-feira, hoje é a terceira, ministrando sobre igreja forte em tempos difíceis. E como está difícil, né? Ultimamente, nós pregarmos até mesmo o Evangelho. Como está difícil nós dar uma palavra até para o cristão, até para a pessoa que está na igreja. Porque às vezes ela já vem com todas as derrotas nos lábios dela, no coração dela. Às vezes a pessoa está desviada, está ali afastada dos caminhos do Senhor Jesus. E Deus coloca aquela pessoa diante de nós, para nós levarmos uma palavra, levar aquela pessoa à presença do Senhor, para a mudança, né, da vida dela. E aí a pessoa, ela não dá ouvidos, ela não quer nem saber, às vezes até fala, eu já conheço. Quantas pessoas eu já evangelizei, quantas pessoas que estavam desviadas, que eu cheguei e fui levar uma palavra, eu já conheço. Tem muitas pessoas que conhecem, mas estão deixando de viver o Evangelho. Estão deixando de viver a presença do Senhor na sua vida. O pastor, ele está nos ensinando, a pastora Janaína, o pastor Adailton, né? Foi 2 sexta-feiras e 3 domingos sobre esta palavra. Eu vou falar por mim, aprendi muito, estou aprendendo. E esse tema, igreja forte em tempos difíceis, ele tem um vasto ensinamento dentro da palavra. Tem vários exemplos aqui. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, que é o início, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem está vivo, diga amém. Meu irmão, eu não gosto disso. Né? Quem achou, diga amém. Não, amém. Quem não achou, fala socorro. Aí você fala, pastor, já encontrei, está ali, ó. Né? Tem que ser participante, irmão. Se Deus chegar agora, Jesus chegar e falar assim, quem quer ir comigo, você ficar de boca fechada, você vai ficar. Se ele aparecer e falar, quem quer ir para a glória agora? Aí, é isso, meu irmão, a igreja tem que ser avivada. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz, sabe porém, eu vou ler na minha tradução, tá? Eu gosto dessa tradução aqui, ó. Isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tem tradução que diz difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Amém, irmãos? Então nós estamos aprendendo muito sobre isso. Tem os exemplos das pessoas, né? E hoje nós vemos isso, principalmente na parte dos filhos, né? Desobedecendo pai e mãe. E quando nós vamos para dentro de casa, olhamos, encontramos muito isso. Você conhece filhos que são assim. Tem crianças que já estão assim. Tem pessoas adultas que continuam agindo assim, desobedecendo o pai e a mãe. Tem cristão também. E quando eu falo cristão, é aquele que desobedece o pai, que é Deus, e a mãe, que é a... Quem é a nossa mãe, espiritualmente falando? Porque o papel do pai é o que? É prover, é proteger, e isso Deus faz com excelência. Embora Deus também faz totalmente com excelência o papel da mãe. Mas na minha concepção, Deus é o nosso pai.
Qual que é o papel da mãe? Ensinar. Qual que é o papel de uma mãe? Fala lá. O que mais? Cuidar. Deus faz tudo isso como pai, mas a mãe tem esse papel de ensinar, de instruir os seus filhos, de educar os seus filhos, de mostrar para ele o que é certo e o que é errado. E eu falo que a mãe, para mim, espiritualmente falando, é a igreja. A igreja nos ensina. A igreja, ela cuida de nós. E quantos cristãos estão fazendo isso? Estão desobedecendo às ordens do Pai e principalmente da igreja. Não como a pastora Gabriela falou aqui. Sexta-feira, ela de 15 em 15 dias, né? Por ela eu estaria toda sexta-feira aqui. Né? O meu trabalho, devido a algumas coisas, eu tenho que me fazer uma flexibilidade para chegar. Semana passada eu estava, hoje eu vim. Tem dia que não dá, mas é o esforço. Tem muitas pessoas que deixaram de vir. Amém. Você que está aqui, já está recebendo a porção dobrada. Em nome de Jesus. Amém? Então, voltando para esse entendimento aqui. Então, como que eu vou ser, pastor, uma igreja forte no momento difícil? Entenda uma coisa, meu irmão. É sobre a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, você se torna forte diante das adversidades de Satanás. Diga glória a Deus. Pela palavra de Deus, a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que o quê? Que vencedores. Mas nós estamos vendo muitas pessoas deixando de viver a palavra. E a palavra que é ministrada aqui de cima do altar. Eu sempre falei nas minhas igrejas quando eu pregava, não valorize o que eu prego. Olha para a pessoa que está do seu lado, não valorize o que o pastor prega, mas sim o que Deus fala no seu coração. Amém? Pastor, como assim, meu irmão? É a ministração. O pastor está pregando e Deus está ministrando no seu coração. O pastor está pregando e o Senhor está falando, está vendo? É assim que tem que ser. O pastor está ensinando, está ministrando, foi usado por Deus, pastor Alberto, quem estiver no altar aqui, está falando, está ensinando, e Deus está falando para você, está vendo? Eu falei para você fazer. Mas pela desobediência na palavra, não está se cumprindo as promessas do Senhor. Quer dizer, aqui fala no comecinho do capítulo 3, virou minha folha aqui, só um minutinho. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos. Aí eu pergunto para você, que tipo de igreja você tem sido? Se nós somos a igreja de Cristo, que tipo de igreja você tem sido? Uma igreja ativa ou uma igreja passiva? Analisa isso. Porque para mim, a igreja passiva é aquela que está aceitando o que o mundo está impondo. E a Bíblia está falando aqui, ó. Sabei, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis. Hoje, nós que estamos no altar, somente quando passa algum culto, né, online ou ao vivo na televisão, nós pastores temos que tomar muito cuidado com o que fala aqui em cima. Muito cuidado. Por quê, pastor? Porque nós somos atacados. Aí vem isso, vem aquilo, aí liga, fala, não deveria ter falado, tira esse culto. Por quê? Estão tentando nos calar. O diabo pode até nos calar aqui no altar, mas na hora da oração ele não vai nos calar. Na hora da guerra contra Satanás ali, contra as hostes espirituais da maldade, nós estamos na presença do Senhor e temos aqui, ó, a palavra de Deus ao nosso favor, segundo a nossa fé. É segundo a tua fé que você vai viver o melhor de Deus. Amém? Segundo a tua fé que você vai prosperar. Segundo a tua fé que você vai enviar cura, libertação para aqueles que estão perdidos de dentro da nossa casa. Porque eu tenho familiar. Eu tenho um familiar que se morreu hoje vai para o inferno. Infelizmente. Se alguns estiver até assistindo lá em Araçatuba. Que vista, né? A carapuça. Lembra o pastor? Que o pastor Alberto falou? Percival Nascimento. Lembra o primeiro culto que ele falou? Que ele ministrou aqui? Ele veio de São Paulo para abrir uma igreja aqui, quando o pastor estava na rádio.
E o pastor começou a dar suporte para ele. Chegou um momento que o pastor Percival falou para ele assim: você é um crente desviado. Falou: você sabia que Deus tem uma obra na sua vida? Você sabia, falando pastor Alberto, que Deus tem um ministério para você? Mas se você morreu hoje, você vai para o inferno. Acho que foi o primeiro domingo que ele falou sobre isso, que ele ministrou essa palavra. O que aquele pastor fez, meu irmão? Ele ativou algo na vida do nosso pastor. Que ele parou, começou a analisar a vida dele. Eu falei: peraí. Ele falou: você é um crente desviado. E quantas pessoas que estão quase se desviando já, outras que já desviaram dentro da igreja. Espero que não seja o seu caso. Pastor, como assim? Está aceitando, o mundo está impondo, o mundo está falando, tem que ser desse jeito. Tem muito cristão que está, é normal. É normal fazer isso. É os jovens de hoje, é a sociedade de hoje. A sociedade de hoje, os jovens de hoje não vai mudar a palavra. Amém? Embora eles estão querendo mudar a palavra. Mas nós que somos de Deus não podemos, meu irmão, ser atraídos pelas coisas deste mundo. Porque está falando aqui no comecinho do 3, virou de novo a folha. Tem um vento aqui, mas pode deixar o vento. Sabe porém Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos. A igreja passiva, ela está aceitando. É normal hoje o jovem pensar desse jeito. Não, o jovem tem que pensar conforme diz a palavra de Deus. Uma igreja passiva, né, no caso a pessoa que é passiva, é cristã, mas ela é passiva, ela aceita tudo o que o mundo impõe. É aquele tipo de pessoa que coloca a palavra de Deus na sua vida. Pastor, o senhor é doido? Não. Reflita isso para você, meu irmão. Não coloca a palavra de Deus na sua vida, não. Pastor, você é louco? Sou, por isso que eu estou pregando aqui. Mas pastor, mas eu não tenho que colocar a palavra de Deus na minha vida? Não. Porque se você fizer isso, você vai se tornar uma pessoa passiva neste mundo. Uma igreja passiva. E na hora do tempo difícil você vai perder, você não vai ser forte. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Se tornar uma igreja ativa. Porque a igreja ativa, ela coloca a sua vida na palavra. O que é ser passivo? É colocar a palavra na sua vida. Então tá bom, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Legal, gostei, isso eu faço, isso eu quero. A Bíblia fala que nós devemos perdoar. Não, isso eu não vou. Fez isso comigo, eu não aceito. Então você é uma igreja passiva. Você está trazendo a palavra só aquilo que você quer. Aí você vai lá, né, no outro versículo, vamos pôr Deuteronômio 11. Deus vai te prosperar 1000 vezes mais. Ó, quem gostaria de prosperar 1000 vezes mais, levanta a mão. Fala eu. Legal. Aí a hora que você lê, eu quero 1000 vezes mais. Legal. Está trazendo a palavra para a sua vida. Mas aí quando chega lá, seja fiel no dízimo, seja fiel na oferta. Não, isso não. Então esse tipo de pessoa que como se diz, que seleciona, que é seletivo, só quer a palavra que lhe agrada, que ele acha que só vai fazer efeito para aquilo que ele quer, é uma pessoa passiva, é uma igreja passiva. Agora a igreja ativa é aquela pessoa que pega a sua vida e coloca na palavra. Deus falou para perdoar, eu vou perdoar. Porque se for para falar de perdão, eu tenho bagagem para falar de perdão. Pastor Alberto conhece a minha história. O que aconteceu comigo. A pastora Janaína acredito que sabe também. A minha célula sabe. Minha célula não, a célula onde eu frequento, né? Onde eu faço parte. Sabe?
Porque o verdadeiro perdão é o perdão da Bíblia. Aí eu perdoo aquela pessoa, mas eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Isso é o perdão de uma igreja passiva. E como é difícil você conviver com uma pessoa que te jogou no chão, pisou, cuspiu em você, te roubou, te traiu. Mas quando você vai para a palavra e você fala, eu quero colocar a minha vida na palavra de Deus, aí você fala, essa pessoa merece o meu perdão. Essa pessoa merece sentar na mesa ao meu lado. Porque é assim que Jesus fez com o ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus olhou para ele e falou o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é perdão. É você saber conviver. Não olhando para aquilo que aconteceu, mas olhando para a palavra de Deus que se renova a cada dia. Amém? A semana passada a pastora, ela estava ministrando, e chegou um momento que ela estava ali empolgadona e falou assim, eu não sei mais se a gente está vivendo o evangelho da graça, ou nós estamos vivendo o evangelho da lei. Não sei se você está lembrado que ela falou isso. Nós estamos no evangelho da graça, mas eu gosto do evangelho da lei. Sabia? Porque o evangelho da lei, da palavra, ela corrige o cristão. Ela endireita o cristão. E hoje nós estamos vendo todas as igrejas, a maioria das igrejas falando sobre isso. Hoje nós estamos vivendo a graça. Amém, meu irmão. A única graça que eu quero não é aqui na terra, é lá na glória, ao lado do Senhor. Essa é a graça que eu quero. Porque aqui tem que ser lei, aqui tem que ser ensinamento, aqui tem que ser correção. Pastor, mas o senhor tem que entender que as coisas estão mudando. O senhor tem que entender que o senhor não passou, ou não está passando o que eu estou passando. Meu irmão, eu não tenho que entender o que você está passando. Eu tenho que entender o que a palavra de Deus está falando. E coloca a sua vida naquilo que Deus fala ao teu coração. Não traga para a sua vida a palavra, mas coloca a sua vida na palavra de Deus. E aí você vai acionar o quê? O seu modo ativo. Você não vai aceitar o que o mundo está impondo. Porque Satanás, ele tem estratégia. A pessoa que é tão apegada ao dinheiro, está ali, só pensa no dinheiro, o diabo não vai mexer mais no dinheiro dela, porque se mexer ela vai correr na igreja. Mas ele vai mexer na saúde, no casamento, na família. A palavra diz que o meu povo foi destruído porque faltou o quê? Se não tem conhecimento, se a pessoa não é sábia, ela é o quê? Tola, mas eu gosto de uma outra palavra. Se ela não é sábia, ela é burra. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, não seja burro não, meu irmão. Seja sábio. E o sábio coloca a sua vida na palavra de Deus. O sábio está firmado naquele propósito. Eu falei, vai acontecer, porque está escrito. Isaías 55:11 diz, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a qual enviei. Palavra de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Então se você é filho de Deus, você pode falar. O próprio Jesus falou que nós iríamos fazer as obras dele. Amém? As mesmas obras. E faríamos maiores. Mas o que nós, não vou falar vocês, vou falar nós, que me enquadra também. O que nós estamos fazendo para fazer obras maiores que Jesus? A pastora Gabi falou aqui, né? Quem consegue ficar 15 dias longe da sua família? Não é fácil, mas se for para um propósito maior, eu fico. Mas não é fácil. Aí o pastor chama para orar, ninguém ora. O pastor chama para jejuar. Eu não consigo. Já tentou? Porque a igreja ativa, ela se esforça. Agora a passiva, pastor, mas nessa semana aí tinha o churrasco do aniversário do meu primo. Vai para o churrasco, meu irmão.
Mas e aí o que eu faço? Bebe água. Aí eu quero ver você ali, ó. Eu estou na palavra. Quantas vezes eu fiz jejum de Daniel, meu irmão? Quantas vezes eu fiz de jejum de Daniel? E naquelas vezes que eu fiz, eu lembro até hoje, todas as vezes me convidava para churrasco. O senhor ia? Eu ia. Levava sacola de alface, de tomate, mas eu ia. Ah, pastor, eu não aguento. Ah, se eu ver os outros comendo carne ali, e eu sou carnívoro, a minha esposa está aqui e sabe disso. Eu comendo alface, os outros comendo carne, eu vou ficar tentado, meu irmão. Para com isso, meu irmão. Tinha um pastor que eu conheci e falava, para de ser gozoba. Endireita a sua vida. Seja fiel a Deus. Deus, eu estou aqui, estou no meio do churrasco, de uma festa. Estou comendo alface e tomate porque existe um propósito maior entre eu e Deus. Você não vai comer carne, não. Tranquilo. Você não gosta? Gosto. Se deixar eu como o boi inteiro, mas eu estou num propósito de 21 dias. E eu lembro que todas as vezes que eu fiz o jejum de Daniel, todo término, meu irmão. E quando eu ia para o altar ministrar, então era totalmente diferente. Pastor, mas eu não consigo. Começa pelo menos de 3 horas. O pastor tem falado aqui sobre oração, sobre jejum. Começa pelo menos 3 horas. Para quem nunca fez, 3 horas já é um bom começo. A Bíblia não diz, seja fiel no pouco. Aumenta o som do povo aqui, pelo amor de Deus, cara. Seja fiel no pouco. Você quer viver o muito, mas não está sendo nem fiel no pouco, 3 horinhas de jejum. Que 3 horinhas de jejum o Benjamin faz, meu filho. Ele foi mexer no dente lá hoje, não quis nem, como é que chama o negócio lá? Anestesia. Esse é meu filho, meu irmão. A hora que ele viu a injeção lá, falou, não, pode ser 100, foi 100. Mas voltando para a seriedade, meu irmão. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Deixa Deus construir o que Ele quer, porque às vezes nós queremos, né, que Deus faça o que nós queremos. A glória, a bênção da chuva. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Obrigado, Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. Mas voltando aqui, deixa Deus fazer a obra do jeito dele. Quem já viu por dentro um carro, um Camaro? Quem já viu por dentro um carro Camaro? É bonito ou não é? É lindo, meu irmão. Um sonho de consumo que eu tive na minha vida já. Sempre assim, muito lindo. Mas também já vi uma Lamborghini, perfeição, né? Os detalhes. A pessoa para ali, fica ali babando, olhando, né? O painel, o banco de couro, aquele cheiro, meu irmão. Que você senta, você sai cheirando o carro. A hora que você levanta, você sai de dentro dele. Coisa linda. Aí você fala, poxa, como que pode o homem fazer um carro desse? Mas você já parou para analisar como que pode Deus fazer uma pessoa como você? Células. O pastor aqui, né, trabalha na área, sabe o que eu estou falando. Você já parou para analisar que o seu coração está lá, ó, seu sangue sendo bombado para toda parte do seu corpo? Seu cérebro está ali, ó, raio para lá, raio para cá, ó. Você está respirando sem perceber. Aí você não para analisar a perfeição de Deus na sua vida. Aí você reclama. Aí você fala, poxa, né? Como a Isa estava falando aqui, né? Sobre a nossa vida financeira, meu trabalho e tudo. E foi bênção esse mês também. E aí, era para ter saído o pagamento na sexta-feira, todo mundo recebeu, eu não. Todo mundo recebeu, eu não. Eu falei, é dia 15, é domingo, eles vão pagar na segunda. Eu tinha compromisso. Chegou segunda, não pagaram. Você já viu barata quando joga veneno ali? Eu ficava assim dentro da minha casa. Eu tô doido, porque eu tinha compromisso. Aí eu andava para lá, eu ia para lá, a Isis para cá. Uma loucura.
Até que chegou um momento que eu falei, eu tinha que parar. Eu estava ligado na carne, no meu momento, no que eu precisava, sendo que eu tinha que ficar no espírito. Aí passou segunda, aí na terça, eu ligando para a empresa, meu gerente, teve um erro e tal, pá. Aí de tardezinha na terça veio. Sabe quando você está com calor, que você toma aquele banho gelado? Que delícia, né? E Deus quer fazer tudo isso na nossa vida. Mas pastor, mas o que tem a ver, né? Igreja forte em tempo difícil? Meu irmão, nós temos que ser forte, porque o diabo ele vem tentar nos enganar. Ele tenta roubar a palavra que sai da nossa boca, em prol da nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, nossa família, nossa fonte de renda, nosso casamento. Ele tenta fazer você entrar em dúvida. Ele tenta fazer você negar a sua fé. Mas a Bíblia não diz, que eu falei agora há pouco, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. A boa árvore se conhece pelos seus? Não. A boa árvore se conhece pelos seus bons frutos. Por isso que eu falo aqui, que igreja você tem sido? Que igreja nós temos sido? Passivo ou ativa? Eu falo que esse dia, por causa do meu salário, eu fiquei meio passivo. Fiquei meio revoltado ali. Se não fosse minha sogra, nem leite para as crianças tinha naquele dia lá. Estava contando os pingos, torcendo a caixa assim para dar uma mamadeira para as crianças. Aí você sabe disso. Eu não estava ligando por mim, eu estava por ela e pelo beijo e pela Bia. E aí você sabe disso. Eu, meu irmão, estou nem aí. Se eu não tiver, para mim tá bom. Agora para eles... E é onde eu estava ali, passivo, revoltado. Mas aí quando você começa a buscar, orar, as coisas vão mudando, Deus vai direcionando. E a hora que veio, Deus falou, está vendo, filho? Está aí. Você já tinha trabalhado, você já estava com o seu dinheiro, espera. O diabo tentou de um jeito, tentou de outro, mas está aqui. Eu estava doido já para mandar meu dízimo para o pastor lá no dia 15. Foi na sexta-feira, eu nem sabia que tinham recebido na sexta. Aí eu falei, na segunda eu já mando para o pastor. Nada. Aí eu mandei à noite, acho que foi na terça-feira eu mandei à noite para ele lá. Está aí, pastor. Por quê, meu irmão? Foi o que a pastora falou. Nós temos que nos preocupar com essa obra. Nós somos administradores deste ministério. Porque se você parar, a igreja fecha. Fecha ou não fecha? Não. Deus envia outro no seu lugar. Porque a igreja não foi, não abriu para ser fechada. Se você não quer, Deus vai levantar outros. Colunas fortes. Homens e mulheres de oração, que vai jejuar, que vai se consagrar, que vai fazer história dentro desse ministério, no mundo espiritual, que vai bater o pé, eu falava assim às vezes, aquela irmãzinha, aquela senhorinha que quando ela ora, o diabo já, lá do inferno, já fala, já levantou aquela crente lá, já vou levar uma costa dela. O diabo tem que te conhecer assim. Mas às vezes conhece nós como? Lá o derrotado, o pecador, o mentiroso, o ladrão, o homem que adultera, a mulher que adultera. Ele vai orar e o diabo faz cosquinha aqui, faz cosquinha aqui. Sei lá se é cosquinha, se é coceguinha, sei lá. O diabo tem que te conhecer assim, Bi. O Neymar levantou para orar de madrugada. O Neymar está orando no carro. E o inferno inteiro, os demônios já tem que esconder quando falar no seu nome, irmão. Aí quando a Maria lá vai orar, já vi, deixa ela orar. O João vai orar lá, deixa o João orar. Eu tenho legalidade na vida dele. Por isso que nós estamos vivendo esse momento difícil, porque a igreja está sendo fraca. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, mas não é o meu caso. Então pega essa palavra, coloque em prática. Deixa eu ver meu horário aqui, nem comecei a pregar o que eu ia pregar, não. Tá cedo,
Tá cedo, tem tempo. Mas voltando aqui. Então Deus quer que nós venhamos nos levantar para ministrar a palavra dEle, para levar vitória ao ambiente onde nós estivermos, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, na rua, onde for. Amém? Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que atrair as pessoas através da verdade que existe em nós, que tem que ser a palavra do Senhor. Pastor Alberto, domingo ministrando aqui, no meio da palavra ali da pregação, uma hora ele virou e falou essa frase que Deus me deu a mensagem: eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Não sei se você lembra que ele falou isso. Mas o que eu tenho, isto te dou. Vai lá para Atos, capítulo 3. Atos capítulo 3. Quem achou, diga amém. Não gostei. Quem achou, diga amém. Aí. Não sei se você já ouviu no YouTube. Espero que você tenha assistido no YouTube as mensagens que é ministrada do pastor, de quem for. Porque às vezes quando fala, você não escuta nem o áudio saindo. Tem que falar amém. Glória a Deus. Sai, Satanás. Tem que ser alto. Fica amém. Sai, diabo. Sai coisa ruim. Não, sai mesmo. Quem achou, diga amém. Atos capítulo 3, verso 1 diz: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era o que, igreja? Coxo, quer dizer que ele nunca tinha andado, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Olha só, já era um homem, nasceu já com problema, e todos os dias ele foi crescendo. Imagina o trabalho, quando é pequenininho, né? É uma coisa. Aí começou lá 1 aninho, não ficava de pé, 1 ano e meio, 2 anos, tem um problema. 2 aninhos, legal. A Bia está com 4. Se eu pegar ela na escolinha para levar até o portão, já estou assim, ó. Estou igual, né? A língua desse jeito, já está pesada. E a Bíblia fala que já era um homem, a qual todos os dias, não sei se era familiar, amigo, parente, pegava ele, levava lá no templo, na porta do templo, para ele pedir o quê? Para ele pedir o quê? Esmola. E quantos cristãos estão vivendo isso? Paralíticos espiritualmente, pedindo esmola, sendo que o Pai, o Rei dos Reis, próprio Jesus, é o dono do ouro e da prata. Mas o que eu faço? Primeiro, toma posse, chama a existência na sua vida, começa a enxergar a sua vida diferente, e vai colocar a sua vida lá naquela palavra. Sabe qual palavra? De Gênesis, Apocalipse. No comecinho diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá, qual é a última frase que tem lá em Apocalipse? Quem já leu a Bíblia sabe. Abra sua Bíblia lá, vai lá, a última frase do Apocalipse. A última frase. Último versículo lá. Vou abrir na minha aqui, que depende da tradução de um ou de outro. Cadê a minha da Apocalipse aqui? Sai as concordâncias. Como está a da irmã, a última parte? Aham. Essa é a tradução diferente, a que eu gosto assim, ó. Amém. É a mesma coisa, mas ela já fala diferente. A minha está aqui, ó. Amém.
Então a sua vida tem que estar lá no princípio até o amém. Chegou no dízimo, você fiel no dízimo, você fiel na oferta. Tem gente que chega e fala assim, ô pastor, ô irmão, faz uma oração para mim. Tá bom, irmão, eu vou orar por você. Orou? Não, foi dormir 2, 3, 4, 5 meses depois. Nossa, aquela irmã pediu oração para mim, eu não orei. E você sabe que Deus está falando com você. Aqui diz que aquele homem era paralítico, nunca tinha andado. Continuando aqui. E ele vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. Quando uma pessoa da sua família olha para você, quem ela tem visto? Um homem de Deus, uma mulher de Deus? Ou uma pessoa qualquer, que só frequenta uma igreja? Que na hora que o diabo manifesta, liga lá para o pastor, pastor, manifestou o demônio aqui. Meu irmão, põe a mão e manda embora. Pastor, mas o senhor sabe, né, a minha vida, né, pastor, eu tenho os problemas. Meu irmão, toma um compromisso com Deus. Porque a igreja que vai vencer os tempos difíceis é aquela que tem compromisso com Deus na palavra dele. Aquela que sabe que está andando, fazendo coisa errada, mas que tem que parar e falar, eu preciso, se fortaleça no Senhor, jejua, se consagra, mas não deixa o diabo pintar e bordar na sua vida. E através aí, talvez, da sua negligência espiritual, está aprontando e fazendo as obras dele, as maldições dele na vida dos familiares. O Pedro e João estavam lá, aquele homem olha para ele e fala assim, ó, né, levantou pedindo uma esmola. Levantou não, estava sentado ali, pediu uma esmola. O Pedro e o João falou, não, olha para nós. O que a nossa família tem visto em nós? O que nossos colegas de trabalho têm visto em nós? O que os irmãos da igreja têm visto em nós? Porque se eu falar você, fica só eu querendo, né? Mas é em nós, em mim, você. Eles têm que ver a imagem e semelhança de quem? De Deus. Temos que assumir o evangelho que o Senhor nos ensina. O José, lembra do José? Ele não foi humilhado pelos irmãos dele, sim ou não? Mas ele continuou na presença do Senhor. A Bíblia diz que ele foi vendido como escravo para os ismaelitas que estavam passando por lá. Mas ele continuou na presença do Senhor. A Bíblia fala que ele foi comprado como escravo pelo Potifar, eunuco de Faraó. Mas ele continuou na presença do Senhor. Começou a trabalhar dentro da casa de Potifar, na presença do Senhor. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava pelas mãos dele. Sendo escravo. A ponto do Potifar falar, tudo que eu tenho na minha casa está nas tuas mãos. Chegou o momento que a esposa de Potifar, José era um jovem bonito, ruivo, colocou, eu gosto de falar que era uma mulher tarada, que ela olhou para aquele jovem e falou, esse aí é um varão, hein? A mulher casada, queria se deitar com outro homem, era santa, mas sem vergonha. E se tiver algum irmão que faz isso, é um sem vergonha. Você está fora da palavra, depois não vai, né? Oh, Deus, por que minha mulher me largou? E se tiver alguém assistindo também, você é um sem vergonha. Está na igreja fazendo o quê? Esquentando o banco. Ninguém sabe, meu irmão. Sua esposa pode não saber, seu marido pode não saber, mas Deus está sabendo. E eu te garanto, no céu você não vai entrar. Ah, mas a minha esposa, pastor, você casou com ela? Cuide dela. O meu marido, você não casou com ele? Cuide dele. É, pastor, mas lá na minha casa mudou um vizinho bombado, fortão. Ele é maldição. A bênção é o seu marido, barrigudinho careca que está lá.
Ele é a bênção. Porque o diabo gosta de trazer maldição e colocar diante dos seus olhos e falar assim, está vendo a beleza disso? Não tem beleza nenhuma. Adultério é adultério. Pecado é pecado. O homem aqui, pedindo esmola para 2 grandes homens de Deus. José, passando um perrengue lá no Egito, mas continuava na presença de Deus. A mulher conseguiu? Não. Porque Deus tinha um plano para ele, mas ele aceitou o desafio de ficar na presença do Senhor, independente da situação que ele estava vivendo. Independente do que ele estava passando. A mulher conseguiu? Não. O que aconteceu com José? Foi para a prisão. Mas continuava na presença de Deus. E na onde ele foi escravo, na onde ele foi prisioneiro, Deus honrou ele e ele se tornou governador. Na onde você está sofrendo, aonde você está padecendo, Deus vai te levantar como governador. Você vai governar essa área através da presença do Senhor na sua vida, sobre a palavra dele. Amém? Ah, mas a doença é tal, você está curado em nome de Jesus, está escrito isso. Coloca a sua vida na palavra. Pastor, mas o problema não é na minha vida, é na vida de um familiar, meu irmão. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ah, mas pastor, está longe meu familiar. Ah, pega a foto dele e coloca lá e chama a existência. Ah, pastor, não tenho nem foto, escreve o nome dele, mas toma uma atitude de fé e mostra para Satanás quem é você na presença do Senhor contra as obras dele. Isso é ser uma igreja ativa. Isso é ser uma igreja forte no momento da dificuldade, no momento da adversidade. E Deus está nos preparando para isso. Porque depois da pandemia, a igreja mudou. As pessoas têm mudado. Como que era a igreja nossa, embora eu não fazia parte, como que era antes da pandemia? Quantas pessoas vinham na nossa igreja? Cadê elas? Alguns saíram, foi para outro ministério, outros se desviaram. Mas a palavra não mudou, é a mesma. Aqui o Pedro e João falam assim, olha para nós. Olha para mim, meu irmão. Você tem condição de falar isso para alguém que está passando um momento difícil? Porque eu falei para vocês, né? Falar sobre perdão, isso, aquilo. Se alguém tiver problema, isso, aquilo. Olha para mim. Vem falar comigo. Vou falar o que é perdão para você. Vou te dar experiência de causa. Eu posso falar, olha para mim. Aí depois você vai olhar para mim, a hora que eu falar, você vai entender. O Pedro e João falou, olha para nós. Olha o que diz aqui. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Só para me lembrar, aquele homem já tinha andado na vida dele? Não. Pedro era meio doidão, né? Cara lá pedindo esmola, com as pernas tudo fininhas, tudo torta, tornozelo virado. Olha para mim, ó, olha para mim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Falar isso para uma pessoa que nunca tinha andado. Nunca tinha, às vezes de pé, alguém até tentou colocar ele, né? Mas nunca tinha sustentado o seu corpo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, mas Pedro era de Deus. Olha só o que diz aqui. 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou
e logo os seus pés e tornozelo, o quê? Se firmaram. O que acontece, meu irmão? Na hora que o Pedro falou para ele, aquele homem levantou, sim ou não? Não. Ele continuava do mesmo jeito. Uma palavra foi lançada sobre a vida dele, mas ele continuava paralítico. O diabo tentou ali, vamos falar na linguagem de hoje, envergonhar o homem de Deus. Mas o que o Pedro fez? Tomou o controle daquela situação. O diabo vai tentar de uma forma ou de outra, tentar te envergonhar. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, mas você tem que tomar o controle. A igreja forte na dificuldade tem que tomar o controle. Espera aí, está escrito. Não foi isso que Jesus falava contra Satanás? Está escrito. A Bíblia fala que Jesus estava cheio do poder de Deus, irmãos. Ele foi levado para o deserto para ser tentado. E ali ele foi tentado, mas ele estava cheio da presença de Deus. Imagina o diabo lá, transforma essa pedra em pão, ele estava em jejum. Olha a tentação, o diabo estava tentando na fraqueza de Jesus, ele estava com fome. O diabo vai nos tentar na nossa fraqueza, no nosso medo, nas nossas dúvidas. E às vezes nós estamos nos acovardando diante das adversidades, sempre nós temos que nos colocar na presença do Deus e falar, Deus, eu estou aqui, ó, eu falei, vai acontecer. Pastor, mas eu estou orando para ser salvo, eu estou orando para ser curado, amém, meu irmão, eu estou orando para a pessoa sair do hospital, eu estou orando para a pessoa vir para a igreja, amém. Temos que continuar orando, porque Atos 16:31 diz, não, fugiu aqui, peraí, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa. Mas pastor, eu estava orando para acontecer isso e não aconteceu. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Melhor do que ser curado é ser salvo. E às vezes as pessoas não entendem isso. Melhor do que ter um parente liberto da bebida, do cigarro, das drogas na igreja, melhor do que ter eles na igreja, é eles serem salvos. Porque tem muitos que vêm para a igreja, mas depois desvia, morre no erro, na falha e é condenado. Então, vamos orar diferente. Deus, eu quero o meu marido, meu marido não, a irmã tem que orar assim, o pastor não, minha esposa, tá? A mulher que tem um problema com o marido, com bebida, ou filhos, ou o homem com a esposa, ou drogas assim. Deus, eu quero, pela minha vontade, eu quero a libertação deles. Mas pela vontade do Senhor que tem que prevalecer, eu quero salvação na vida deles. E no momento de intimidade, o Senhor pode até levar. É difícil fazer uma oração dessa, né? Eu queria tanto perto de mim, eu também. Queria tanto perto de mim. Mas entre estar perto de mim e ser salvo, eu prefiro que esteja salvo. Porque esse é o papel da igreja ativa. Esse é o papel da igreja de Deus. Mas pastor, eu não entendo porque eu estava orando, eu pedi para Deus, aqui está falando que o Pedro, né, olha para mim, ele lançou a palavra sobre a vida daquele homem, e nada aconteceu, e o Pedro tomou uma atitude, tomou o controle. Se sair do teu controle, meu irmão, continua orando que vai ficar no controle de Deus, e Deus salva. Se Deus achar que vai libertar, vai vir para a igreja, amém, louvado seja Deus, vai aceitar Jesus, vai caminhar com nós. Agora se não, Deus leva, mas leva salvo, não condenado. E às vezes nós queremos tanto a nossa vontade, e esquecemos que a vontade de Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus excede o entendimento do homem. Você não entende o que é o amor de Deus. Nós até pensamos, mas não entendemos. Imaginamos. Pode ser que você esteja orando aqui e Deus envia um anjo para curar aquela pessoa que está no hospital. Envia um anjo para libertar aquela pessoa que está, ó. Araçatuba está 550 quilômetros daqui. O portão da casa da minha mãe, 550 quilômetros cravado.
Vou orar aqui, vai acontecer lá. Pode acontecer. O anjo, enviado por Deus é rápido. Alguém sabe qual é a velocidade da luz aqui? Não. É mais. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por 1, 2, 3. O anjo é mais rápido. O anjo é mais rápido. Mas somos nós que somos lentos, meu irmão. Estamos atrasando a bênção de Deus. Porque se Deus te acorda de madrugada, você, estou com insônia. Tem gente que toma Nina, está precisando tomar um Nino. Quem já tomou isso sabe o que eu estou falando. Eu nunca tomei Nina, muito menos um Nino para dormir. E tem outras pessoas que tomam outras coisas. 5 minutos. Na sua madrugada. 5 minutos, meu irmão. Eu já estou pregando aqui, já faz um tempinho aqui, meu horário está explodindo. 5 minutos na sua madrugada pode salvar uma vida. Levantou, foi no banheiro, tomou água, tá bom, para ali. Tem gente que fala, eu vou orar, às vezes a orar cansado. Uma vez na igreja onde eu era pastor, o nosso líder colocou os pastores e os auxiliares tudo para fazer jejum e oração. Aí teve um irmão, que eu lembro até hoje, ele é de Bragança. Eu era solteiro, né? Eu era pastor, mas era solteiro e morava lá. Nós morávamos em 6 pastores lá. E aí ele foi orar cansado depois de um dia todo, irmão. Depois de um dia todo. A irmã Magali sabe se eu falar o nome. Foi pastor lá em Piauzinho. E aí eu cheguei no quarto lá, ele começou a orar. De joelhos assim, né? Orando lá e tal, entrei quietinho. Não deu 10 minutos, eu voltei porque eu esqueci. Aí o irmão já estava assim. Já tinha dormido, meu irmão. Foi orar cansado. Primícia, meu irmão. Pedro e João estavam ali, primícia, homens de Deus. Fala assim, eu sou de Deus. Chegou aqui, olha para nós. Ele olhou esperando receber uma moeda. Mas o Pedro falou assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? Conhecimento. A igreja ativa tem conhecimento, a igreja forte tem conhecimento de causa na palavra de Deus. Eu falei isso que eu vou falar aqui, lá na célula, um dia, os irmãos da célula estão aqui, eles ficam até espantados. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu vou falar para a pastora aqui. Olha para ela, olha para uma pessoa que está do seu lado, aponta o dedo e fala assim, o diabo, fala com fé, fala, o diabo tem, fala para mim, pastora, pode falar também, não pode ficar aí, fala, você fala, o diabo, mais forte, o diabo tem um lugar especial na sua vida. Os irmãos, não, tem sim, irmão. Aqui, o pastor Alberto falou domingo. Ele não falou? Pisa aí, pisa. É aqui o único lugar que ele tem que estar. Não é aqui não, não é aqui não. Não é aqui não. É debaixo do seu pé. O diabo tem que, ser pisado. Mas ele é pisado como? Uma igreja forte, um homem, uma mulher que tem compromisso com Deus, que não aceita as adversidades que o diabo vem impor na sua vida. O seu marido é uma bênção, minha irmã.
Amém? O seu marido, minha irmã, que está aí ó, no YouTube, é uma bênção. A sua esposa, meu irmão, é uma bênção. Seus filhos são bênção. O diabo está enganando. O diabo está mentindo. Ah, o meu filho é preguiçoso. Você está lançando maldição. Meu marido não presta. Cadê os casais aqui? Levanta a mão. O casal, marido e mulher. O pastor Fabrício olha para a esposa e fala para ela assim, os homens olham para a esposa e olham nos olhos e fala assim, ó, a partir de hoje, pode falar, vou falar para minha esposa, a partir de hoje você vai comer na minha mão. Nossa, a irmã já, opa, o que você está pensando? Não é, meu irmão, vai fazer café e levar para ela na cama a partir de hoje, tá bom? A irmã já está, você vai chegar em casa, você vai apanhar, vai tomar. É assim, meu irmão. Eu já levei café na cama para você, amor? Já? Mente não, fala a verdade, já? Já. Pior que eu tinha que levar para ela, tinha que levar para o beijo, para a pia, até para o cachorrinho. Tinha que levar café para todo mundo. Mostra para o diabo que quem reina na sua casa é o amor de Deus. É a sua fé na palavra dele. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O diabo tentou ali, ó, atrapalhar o plano de Deus na vida daquele homem. O diabo tenta atrapalhar o plano de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O que nós temos que fazer? Permanecer de fé. Temos que estabelecer a nossa ordem em Cristo, na presença do diabo. Se eu falei, vai acontecer. Olha para mim. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Rapaz, você não entendeu não? Fica de pé. Pum. O Pedro tomou o controle da situação. É o que nós cristãos temos que fazer diante das adversidades. Diante dos momentos difíceis. Mas o médico falou que não tem mais cura. Amém, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Conheci muitos casos que foi irreversível, que Deus reverteu. Mas conheci casos que Deus salvou. De estar na UTI orando e a pessoa recebendo em lágrimas. Se você está recebendo, só a lágrima escorrendo aqui, ó. Quem é pastor já foi em UTI sabe que é isso que eu estou falando. Fazer o apelo para a salvação. Não voltou, mas foi salvo. Às vezes nós queremos que volte. Mas nós temos que entender que tem que ser a vontade de Deus para existir salvação. É difícil, mas a igreja forte passa por tempos difíceis, glorificando ao Senhor. Eu já falei isso, vou falar de novo. No meu batismo em 2005, eu estava passando pelas águas, a foto de eu saindo das águas do batismo, meu pai era o próximo. Um homem que viveu uma vida de bebida, era um cara muito gente boa, meu pai era um amigão, mas bebia, era mundano, era kardecista. Minha mãe foi da Umbanda, mas se converteu, buscou Jesus. Meus irmãos foi indo. Depois eu fui, meu pai foi. Isso foi em 2005. Em 2006 eu vim para Bragança como pastor. Em 2008 meu pai faleceu. Eu lembro até hoje que eu estava lá, fui para Araçatuba, e eu olhando, eu falei assim para Deus, eu não perdi meu pai. E eu falei isso para minha mãe, nós não perdemos, nós ganhamos ele para Jesus. Sinto uma saudade imensa dele, mas eu ganhei ele para Jesus, salvo, liberto. Um grande homem de Deus ele se tornou.
E é isso que é a nossa missão da igreja forte. Pedro pegou aquele homem e colocou ele de pé. E a Bíblia fala, para terminando aqui já. E tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Fala assim, foi curado. Pela palavra. Só que ele não tinha sentido. Pedro falou, rapaz, é assim, ó. Eu declarei. Você está curado. Você está curado aqui na igreja. Você está liberto aqui na igreja. Você é um homem, uma mulher de Deus. Pastor, mas eu estou no pecado, meu irmão. Lança fora. Porque a glória te espera. Se não for hoje, fique em paz. Pode ser amanhã. Pode ser daqui 10 anos, 20 anos. Mas a glória te espera. Em que vamos viver 20, 30, 40, 50, 100 anos. Eu estava ontem em Jundiaí, na loja de um cliente lá. Aí tinha uma senhorinha, foi lá. Eu queria uma vela para aniversário. E eu trabalho com produtos de festa, né? Aí eu falei assim, qual que é a idade? 105 anos. O parente dela estava fazendo 105 anos, a senhorinha lá. 105 anos, meu irmão. Quem quer viver 105 anos, levanta a mão aqui. Levanta, pode levantar, meu irmão. Amém. Com saúde, rígido, pregando o evangelho. Puxando a orelha, falando, vamos para a igreja, seu pecador. Fica lá morrendo lá, estou com 105 anos, nem levanto. Não, aqui, ó, desse jeito. Chama a existência, abençoa, artrose, né? Artrose, vai embora. Sai do meu corpo que não te pertence. Está se conformando, está ficando enferrujado, vai aceitando. Mas é a velhice, né, pastor? A velhice é do diabo, do filho de Deus, não, meu irmão, a juventude. Amém? Pastor, o senhor é doido assim, meu irmão, eu estou um pouquinho tímido ainda, mas eu sou mais ou menos dessa linhagem para a pastora Janaína. Então o que eu quero mostrar para você é isso, meu irmão. O Pedro não aceitou a condição daquele homem. Você não tem que aceitar a condição que o diabo te impõe. Mãe, eu não vou para a igreja não, mas a palavra de Deus diz, se eu crer no Jesus Cristo, a minha família vai ser salva. Ele pode não ir hoje, mas diabo, saiba que ele é um peixe preso na rede. Se você não falar isso, o diabo vai pintar e bordar. Pedro estava sendo envergonhado, ele não aceitou. Ele tomou atitude, colocou aquele homem. A Bíblia fala que a perna dele, os joelhos se firmaram, o tornozelo se firmaram. O homem ficou de pé igual eu aqui. Opa, alguma coisa aconteceu. Porque o homem teve fé. E as coisas vão acontecer na sua vida se você tiver fé. Para terminar, e saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e o que mais? Louvando a Deus. Um homem que nunca tinha andado, ele já estava o quê? Saltando. Amém? Mas tudo isso por quê? Porque a palavra de Deus veio sobre a vida dele. O homem de Deus estava diante daquela situação. É o que nós devemos fazer, porque a igreja forte de Deus não vai viver tempo difícil. Pode até chegar o tempo difícil, mas ela vai derrotar toda dificuldade através da fé na palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. O que você aprendeu hoje? Feche os olhos. Que você é a igreja forte de Cristo nessa terra. A igreja que tem a palavra. É o homem e a mulher que vai tomar posse das promessas do Senhor. Abra o seu coração e fala com Ele agora. Qual é o problema que está cercando a sua vida? Qual é o problema que está cercando a sua casa, a sua família? Em que área o diabo tem conseguido tocar?
Este é o momento, irmãos. O Pedro não ficou calado diante daquela situação, não. Ele se posicionou no que ele falou. Isso, fecha os olhos. Senhor, meu Deus, amado Pai, diante da presença do Senhor, nós nos colocamos neste momento em oração, porque sabemos que para o Senhor nada é impossível, Pai. Que a virtude do Senhor venha dos céus, que do alto da cabeça até a planta dos pés, na vida desta mulher e deste homem, na vida dessas pessoas que estão pelo YouTube, Pai. Que o Teu poder se manifeste libertando, meu Pai, essas pessoas de qualquer adversidade, alcançando as vidas, alcançando os familiares, e aquela doença, aquele mal que tem afligido, que tem tentado destruir, que tem tentado ali fazer com que aquela pessoa se torne escravo daquela doença, daquele vício, daquele problema. Ah, meu Senhor, o Teu poder é maior. Por isso, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, eu determino, vai pegando tudo que é seu diabo, que está agindo sobre a vida deste homem, que está agindo sobre a vida desta mulher, sobre a vida dos filhos, do marido, da esposa, aquela doença que o médico diz que não tem cura. Eu determino em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal, que toda maldição, todo levante do diabo, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele vício da bebida, das drogas, da prostituição, aquele demônio que tem se levantado, escravizando esta família, o demônio que se levantou para colocar morte diante daquele jovem, em o nome de Jesus, eu determino, vai pegando tudo que é seu diabo, vai saindo da vida daquela criança, vai saindo da vida daquele jovem, daquela menina, em o nome do Senhor Jesus Cristo. O demônio que se levantou para destruir esta vida, eu determino agora, pega tudo que é seu, pega tudo que é seu, e sai, e vai embora, em o nome do Senhor Jesus. Levanta suas mãos para os céus, glorifica o Senhor, meu irmão. Aquele homem, ele entrou dentro do templo, louvando, andando, saltando, e você está dentro do templo. Louve a Deus agora com a sua oração. Salte agora espiritualmente, declarando a sua bênção, a bênção na vida daquele seu familiar, aquela moça, aquela mulher que você conhece, que o ventre dela estava fechado, determina sobre a vida dela, ela vai ter o filho dela, o marido dela vai abraçar o filho primogênito, aquele problema caiu por terra, em o nome de Jesus, minha irmã, você vai ver a glória de Deus. O Pedro viu a glória de Deus, as pessoas que estavam dentro do templo, que sabia que aquele homem era paralítico desde nascença, e todos os dias ele estava ali pedindo esmola, eles viram a glória de Deus na vida daquele homem. E é assim, meu irmão, que você vai se apresentar diante do diabo, você vai ver a glória de Deus na vida do seu familiar, do seu ente querido, do seu parente. Ele vai vir dar o testemunho através da sua fé. Determina, a palavra de Deus diz, determinando tu algum negócio, ser te firme, e a luz do Senhor vai brilhar nos seus caminhos, vai brilhar na sua família, vai brilhar no seu trabalho, na sua fonte de renda. Então creia, meu irmão, e louve o Senhor em o nome do Senhor Jesus. Recebe a cura, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe. Feche seus olhos só um pouquinho só. Levanta sua mão para o céu. Fala: Senhor, eu creio que através da minha fé eu vou ver a glória de Deus na minha vida e através de mim sobre a minha família, em o nome de Jesus. Pai, leva essa pessoa em segurança aos seus lares. Cuida, meu Pai, desta noite, que eles permaneçam, meu Pai, em espírito, sabendo que o Senhor tem cuidado de tudo. Eu creio que o Senhor abriu o ventre de alguém, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Que a glória do Senhor esteja sobre a vida desta mulher,
sobre a vida desta família, Pai, porque assim nós cremos e profetizamos as bênçãos do Senhor em todas as áreas. Repita comigo: Senhor meu Deus, eu saio da tua casa, mas eu não saio da tua presença. Dá uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado e fala para ela: domingo tem culto. E se for jovem, fala: amanhã tem os jovens. Amanhã tem, né? Amém. Deus abençoe.